Como vocês puderam perceber, né, esse trechozinho ele vai tratar aí sobre o ouro astecas que vão ser aí as primeiras civilizações, as civilizações pré-colombianas, né, os maias, os incas e os astecas, são civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada dos espanhóis, e os espanhóis, quando chegam, acabam saqueando, matando, transformando em escravos, fazendo um genocídio muito forte, tá? Aí o que os ingleses, né, a figura do Capitão Barbosa, a figura do Jack Sparrow vai fazer? Vão roubar o ouro, né, vindo aqui das Américas. Então, o Piratas do Caribe ele vai surgir a partir dessa configuração de grande extração de ouro vindo das Américas até a região da Europa. Tá? Com isso vai se configurar aí o que chamamos de Novo Mundo. Essa divisão de Novo Mundo, né, só existe porque existia o que? Um velho mundo. Se existia um velho mundo, existe agora o que? Um novo mundo, tá? Então o território americano vai ser classificado como Novo Mundo, beleza? As nações europeias vieram daqui, ó, do Velho Mundo e foram até a região das Américas, tá? América do Norte, América Central e América do Sul, povoar aqui um novo mundo, beleza? Um novo continente, uma nova terra encontrada, beleza? Velho Mundo, professora, correspondia a quem? Ao território asiático, a África e a Ásia. E o Novíssimo Mundo vai ser chamado assim porque só vai ser descoberto no século XVIII. Tá? As Américas foram descobertas no século XV e a Oceania vai ser descoberta aí no século XVIII, por isso que vai ser classificado como Professora, como Novíssimo Mundo. Quando eles chegaram no Brasil, né, no ano lá de 1494, quando o Papa de fato, né, faz com que eles assinem o Tratado de Tordesilhas e tal. Primeira medida que eles fazem aqui no Brasil, tá certo? Ao chegar, eles encontram os índios, já estão fazendo negócios com os índios e realizam uma missa no ponto mais alto que eles encontram na costa, tá? Por que o ponto mais alto? Porque é ali que Deus está observando tudo e a todos, beleza? E a missa para que seja abençoado aí as terras. E eles fincam uma bandeira de Portugal para determinar que aquelas terras pertenciam aí ao território português, tá bom? Dando aí continuidade, tá? Quando Portugal se instala aqui nas terras do Brasilis, né, na terra brasileira, ele vai estabelecer um monopólio comercial. E o que seria esse monopólio comercial? É quando a coroa, tá, tem o total poder de comércio, ou seja, só Portugal realizava a extração do pau-brasil aqui no território. Nenhuma outra nação poderia fazer isso. O nome disso dá-se de monopólio comercial. Eu trouxe para vocês aqui um conceito, tá, sobre monopólio. Mono significa único, tá? Único poder ou único polo. É a exploração sem concorrência de um negócio ou indústria em virtude aí de um privilégio. É a posse ou direito em caráter exclusivo. Então, monopólio corresponde a um caráter exclusivo, tá certo? O qual aí o Brasil tinha com Portugal, era exclusividade. Todo produto que viesse aqui do Brasil tinha que ser vendido a Portugal. É claro que vendido entre aspas, porque o valor era mínimo, né? E os índios não recebiam para isso, muito pelo contrário, foram transformados em escravos, beleza? Complementaridade, né? Eita, palavra grande, né? O que corresponde isso aí, professora? Bom, corresponde aí a produção, tá, da colônia, nesse caso do Brasil, deveria ser complementar a metrópole, ou seja, tudo que viesse da colônia deveria complementar a renda da metrópole, beleza? Para permitir aí o lucrativo intercâmbio de mercadorias. Em contrapartida, né, a colônia ela enviava matéria-prima, certo? Como o pau-brasil. Portugal extraía, né, o líquidozinho que tingia os tecidos vermelhos lá na Europa e vendiam para o Brasil, para as pessoas que moravam aqui, para os portugueses que moravam aqui no Brasil, porque, volto a dizer, os índios não tinham dinheiro, tampouco sabiam que era isso. Vendiam para os portugueses que moravam aqui no Brasil por um preço muito caro, muito absurdo.
Então havia essa troca, né, essa complementaridade. A colônia exportava matéria-prima, tá? E importava produtos industrializados, ou seja, enviava para Portugal matéria-prima como para o Brasil e comprava os tecidos já tingidos, tá? É claro que quem comprava, os portugueses que aqui viviam, tá? Sem contar que quando eles vieram para cá, eles tiveram que desenvolver o lugar. E para desenvolver o lugar, tinha que estabelecer aí uma economia, tá certo? E a economia estava voltada à agricultura. Naquela época eles conheciam a cana-de-açúcar como principal produto e era uma especiaria que estava dando muito dinheiro na Europa, tá certo? E precisavam de muita gente para trabalhar na cana-de-açúcar, beleza? Então o que foi que eles fizeram? A princípio eles escravizaram os índios, só que não deu muito certo porque os índios morriam de doenças trazidas pelos europeus, muitos índios fugiam, muitos índios se rebelavam, não aceitavam a submissão e tal, tá? E eram poucos os índios que aqui viviam. Então o que foi que eles fizeram? Eles começaram a trazer negros africanos para trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar. E a escravidão aqui no Brasil vai durar em média 300 anos, tá certo? E o que aconteceu com os índios, professora? Já que eles não foram assim tão submissos quanto os povos africanos. Os índios, né, passou por um processo de aculturação, muitos morreram, muitos foram mortos, né, morreram por doenças e muitos foram mortos aí pela pólvora, pelas batalhas, inúmeras batalhas travadas entre europeus e indígenas e tal, tá certo? Sem contar que o índio ele passa por um processo de aculturação muito forte, né? Porque o índio, diferentemente do negro, ele é visto como uma pessoa perdida. Ele ainda não sabe sua religião, ele não sabe se vestir, ele não sabe falar, ele não sabe se portar, ele não sabe nada. E ele deve ser ensinado. E é ensinado através aí dos padres, né? Muitos deles jesuítas, que ensinavam o índio a religião católica, a se vestir, a falar o português, a N coisas. Já o negro aprendia o português na tora, tinha que ser católico, tá certo? Mas no início não era considerado pessoas com alma, eram seres sem alma. Tanto é que eles não permitiam que os negros entrassem em solo da igreja, porque era um solo santo. E o negro não era santo. Ele não tinha alma, então ele não era permitido entrar. O negro estava no mesmo patamar dos animais e o índio eram pessoas perdidas, desgarradas, que deveriam aí ser salvas, tá bom? Então as consequências dessas navegações para os índios vai ser aí o seu processo de aculturação, a perda de suas moradias, né? A eles terem que fugir, a morte de muitos deles. Então isso teve consequências que se refletem até os dias de hoje, beleza? Com isso, nós vamos ficando por aqui, mas os senhores, tá certo? Terão aí uma atividade muito boa, correspondente aí às páginas, tá? 46 a 50 do Livro dos Senhores. Então façam em casa essa atividade, beleza? Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até sexta-feira na live de Geografia. Tchauzinho, tchau!